cidade histórica de Diamantina, antigo arraial do Tijuco, Minas Gerais, Brasil. No século XVIII, a viagem entre o arraial do Tijuco e o Rio de Janeiro demorava 3 meses, de burro, mula ou cavalo. Não havia como usar carroças ou carruagens, porque não existia estrada, apenas um caminho muito rústico. Mas isso não impediu que em Tijuco fosse surgindo a mais sofisticada população de Minas Gerais. Entre os privilegiados, o francês era um idioma comum. A música erudita, a arte mais cultivada. Parte do vestuário vinha de grandes capitais europeias e a mesa de uma casa rica em Tijuco não se distinguia das casas de Lisboa. Tudo começou em 1714, quando, inesperadamente, se encontraram diamantes durante a exploração do ouro nesta região. A percepção da quantidade espantosa de diamantes foi imediata, mas a coroa portuguesa demorou anos a definir os termos exatos da exploração dos diamantes neste território, entretanto demarcado. Termos absolutamente diferentes daqueles que regiam a exploração do ouro. Na área do arraial do Tijuco, a exploração diamantífera seria um monopólio da coroa, através da figura do contratador. Ora, na década de 50 de 1700, esse cargo foi assumido por João Fernandes de Oliveira. Pouco tempo depois de ter chegado ao Tijuco, João Fernandes de Oliveira comprou uma escravizada que logo alforriou, Chica da Silva. João Fernandes de Oliveira, que a dado passo foi o homem mais rico das Américas Portuguesas, cobriu Chica da Silva com todas as atenções. Esta foi a casa que lhe ofereceu. Viveram juntos 17 anos e tiveram 13 filhos. Mas o gesto maior de João Fernandes de Oliveira para com Chica da Silva foi ter-se comportado em sociedade como se fossem casados, desafiando todas as convenções da época. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada.
Júnior Furtado, no século XVIII, em Minas Gerais, aquilo que veio a ser a cidade de Diamantina nasceu da mesma forma daquilo que conhecemos hoje como a cidade de Ouro Preto. O Arraial do Tejuco é o nome inicial, né, desse local de povoamento, que nasceu da descoberta de ouro, também num ribeirão próximo, Ribeirão de São Francisco, que fica no pé da montanha de Santo Antônio, onde o arraial foi construído, e ele permaneceu com esse nome, Arraial do Tejuco, com E, apesar de que no século XIX há alguns documentos, alguns historiadores que passam a grafar Tijuco com I, mas o nome era Tejuco, e ficou com esse nome até depois da independência do Brasil. Quando então o arraial nunca foi vila, ele já passou diretamente para a situação de cidade e cidade diamantina. Então, essa descoberta dos diamantes foi uma descoberta de grande impacto, porque era a pedra preciosa mais valorizada. Só existia nessa época alguma exploração na Índia. Inclusive, Portugal trouxe lapidários da Índia para trabalhar na lapidação dos diamantes, né? E foi de uma riqueza incalculável, a ponto de 1734, a coroa teve que proibir a produção de diamantes, porque o diamante tem uma diferença com o ouro. O ouro, quanto mais ouro, mais rico você é imediatamente. O diamante, ele vale muito porque ele é raro. Então, só para imaginar a quantidade de diamante que se descobriu, impactou no preço do diamante na Bolsa de Amsterdã, no mercado mundial. Então, a queda desse preço do quilate fez com que a coroa tivesse que, ao longo do tempo, adaptar tanto a forma de exploração quanto a forma de tributação dos diamantes para produzir diamante numa quantidade que fosse compensadora para a coroa, mas numa quantidade que não desvalorizasse o preço do quilate no mercado mundial. Então, a região dos diamantes ela teve uma vigilância muito mais estreita da coroa do que a área aurífera, que já era muito bem vigiada em relação à área do açúcar, etc. Os portugueses vêm do norte de Portugal para a capitania de Minas Gerais, que está em formação. A tendência foi todas as regiões onde se descobria ouro e diamantes foi trazida para a administração da capitania de Minas Gerais. O que a gente chama hoje de Estado de Minas Gerais foi sendo lentamente fixada essas fronteiras ao longo do século XVIII e depois no século XX. O controle da coroa era máximo. Na prática, isso significava o quê? Na prática, significou, primeiro de tudo, a demarcação da região produtora de diamantes. Essa região, administrativamente, ficou conhecida como Distrito Diamantino. E era proibido a livre entrada de pessoas nessa região. Então, isso foi a primeira coisa que a coroa fez para tentar controlar a população. Mas isso era um grande esforço. Era um grande... Fizeram como alguns nossos contemporâneos, com muros, com cercas, como é que faziam isso? Está pensando que não? Bom, primeiro é o seguinte, tinha as estradas de entrada. Então, nas entradas, eles colocaram postos de entrada, que eram os chamados registros da demarcação diamantina. Nesses postos, a população que entrava era controlada, toda a mercadoria era tributada, mas houve um governador, Luiz de Menezes, que tentou mesmo fazer uma vala em torno, começou-se a construção dessa vala, em torno do distrito, que ele dizia, é praticamente impossível, quer dizer, você tem que confiar que as pessoas vão pelas estradas. Acontece que também, dentro dos arraiais, havia um controle da população que habitava. Então, claro que a pessoa
podia entrar escondido, mas habitar durante muito tempo de uma forma escondida, a não ser que ela fosse mesmo para o meio do mato. Nos arraiais da demarcação diamantina, era difícil se manter vivendo ali escondido. Então, havia todo esse controle. Havia controle das lojas, do número de lojas que podiam ser abertas. Então, a coroa tentou. Eu mostro isso no meu livro, que, logicamente, nunca existe controle absoluto de nada. Mas a coroa tentou controlar o máximo que ela pôde. Então, em 1734, a coroa fecha as lavras de diamantes. Elas vão ficar fechadas durante 5 anos. A coroa retoma essas concessões e permanecem somente as concessões em ribeirões que fossem exclusivamente auríferos, onde não se encontrassem diamantes. Mas é a minoria, porque a maior parte dos ribeirões encontrava-se ouro e diamantes. Como não era possível permitir que a pessoa explorasse o ouro e não explorasse ao mesmo tempo o diamante, essas concessões foram todas tomadas. Então, isso foi realmente uma catástrofe. A população, lógico, uma parte dessa população foi embora, porque não tinha como viver ali. Claro. E em 1739, quando a coroa reabre as lavras, ela reabre num novo sistema, que isso nunca vigorou para o ouro, que foi o chamado sistema de contratos, que dá origem à famosa figura do contratador dos diamantes. A coroa vende para uma sociedade anônima, uma sociedade com 2, 3 sócios, porque era muito caro, o direito de exploração dos diamantes por 4 anos, em média. Teve contratos que duraram um pouco mais, duraram 6 anos, mas em média 4 anos. E pagava-se mais imposto pelos diamantes do que pelo ouro? 20%. Isso está na legislação portuguesa, desde as ordenações filipinas. O rei é proprietário do subsolo e ele tem direito de tributar 20% do que estivesse no subsolo. A coroa também tem alguns privilégios. Por exemplo, os diamantes acima de determinados quilates são de propriedade régia, diretamente, o contratador não pode comercializar essas pedras. Mas o principal objetivo ali é delimitar as áreas de exploração do contrato. Então, o contrato vai explorar tal trecho de tal rio nesses 4 anos e limitar o número de escravos que o contratador pode utilizar para que a produção não exploda. E a população passa, a partir daí, a viver do aluguel dos seus escravos para os contratadores. Então, a população se reorganiza aí num outro sistema que não é... Ele vive da mineração, mas não da exploração direta das lavras. Ele vive do aluguel dos seus escravos. É até uma sociedade muito mais estável do que a sociedade aurífera, porque os contratos pagavam 12% de juros ao ano para os proprietários de escravos. A gente tem que pensar que é uma sociedade muito diferente da nossa, que é uma sociedade de desiguais por natureza, e é o privilégio dos homens brancos, né, não trabalharem. Então, eles vão exatamente ter os escravos para trabalhar para eles. Tanto que, o que acontece na sociedade mineradora, que é uma sociedade onde o processo de alforria, de libertação dos escravos é mais fácil, mais comum do que na sociedade açucareira, assim que o escravo se liberta, a primeira coisa que ele faz é comprar um escravo para si mesmo. Por quê? Porque a ideia de liberdade para ele é não trabalhar. A ideia de liberdade dessa sociedade é o não trabalho. Não é simplesmente ser livre da violência da escravidão. Claro que esse era um grande ganho que o escravo tinha ao se alforriar. Mas ele estava muito mais próximo do universo da escravidão, se ele continuasse a trabalhar do que não. Então, é extremamente comum, isso foi uma coisa que a historiografia brasileira da escravidão descobriu assim, em anos mais recentes e provocou, claro, um grande escândalo, porque esses ex-escravos rapidamente compravam escravos para si próprios.
na região dos diamantes, a gente vai ter uma sociedade muito mais estável, muito mais rica, né? O Saint-Hilaire, que é um viajante francês famoso, que viajou pela grande parte do Brasil, ele, quando chegou em Diamantina, né, no então Arraial do Tijuco, ele ficou impressionado. Ele falou, olha, é o lugar onde a elite é a mais culta. Só para você ter uma ideia, a maior parte dos estudantes brasileiros matriculados na Universidade de Coimbra no final do século XVIII vinham do Tijuco, com grandes bibliotecas, falavam francês. Saint-Hilaire conta que foi o único lugar que ele pôde sentar à mesa e conversar em francês com a elite local, que tinham os livros do iluminismo francês, liam, discutiam. A arquitetura diamantina é mais delicada, são construções não tão imponentes quanto Ouro Preto, porque a técnica construtiva é diferente, mas a gente vê que os sobrados são muito mais opulentos. O número de sobrados para o tamanho da cidade, proporcionalmente, é muito grande. Diamantina é a primeira cidade do Brasil que tem um sistema de captação de água para as residências. Ainda na primeira metade do século XVIII, um sistema de água subterrâneo que levava a água que era captada no alto do Morro de Santo Antônio e distribuía pelas casas do centro da cidade. Era de uma riqueza muito grande essa sociedade. A moda, eles seguiam a moda, e isso é impressionante numa cidade que, mesmo hoje em dia, de automóvel, em estrada asfaltada, é distante. 500 quilômetros da capital de Minas, que é Belo Horizonte, e mais 700, mais ou menos, até o Rio de Janeiro. Então, é muito distante. Imagine isso em tropas de burro, percorrendo estradas precárias. É uma distância muito grande. E chegava-se a última moda, chegava-se os livros, chegavam os objetos de decoração. Isso a gente vê nos inventários e testamentos, chocolateiras, que era algo muito sofisticado, toalhas de linho que adornavam as mesas. Então, é uma sociedade de luxo. Da mesma forma, como na Sociedade do Ouro, houve um grande movimento artístico em Diamantina, musical impressionante, mas também tivemos importantes artífices, escultores, arquitetos, tanto portugueses quanto já nascidos em Minas Gerais, mais na segunda metade do século XVIII. A biografia que a Júnia Furtado fez de Chica da Silva é uma referência absoluta, porque, entre muitas outras coisas, desmonta muitos estereótipos e muitos mitos associados. Quem foi Chica da Silva? Ela nasceu num arraial próximo ao Arraial do Tijuco, o Arraial do Milho Verde, de uma mulher escrava, Maria da Costa, uma mulher africana,
com português, como era Habitual. comum. E ela, isso aí a gente não sabe a idade, mas num determinado momento, provavelmente quando ela já era capaz de trabalhar, que é por volta dos 8 anos de idade. 8 anos de idade? Geralmente é por volta dos 8 anos de idade, já é considerada a maioridade para se vender um escravo, para ser capaz de ter aprendido algum ofício, alguma coisa. E ela é vendida por um médico português chamado Manuel Pires Sardinha, que é o médico do Hospital do Contrato, no Arraial do Tijuco. E ela vai, então, viver na casa desse médico, ela vai ter um filho com esse médico. O pai não vai reconhecer essa criança nem na pia batismal, nem em testamento, mas ele vai deixar depois a sua fortuna, depois os seus bens, para essa criança e para outros 2 escravos que nasceram também na sua casa. Então, em 1753, chega o novo representante do contrato, João Fernandes de Oliveira, filho, seu pai de mesmo nome, que morava em Lisboa, tinha contratado com alguns sócios em Lisboa um novo contrato dos diamantes e ele vem representar o contrato. Ou seja, vai representar o pai. Ele vem representar o pai. Que é o verdadeiro contratador. Ele não entrou com dinheiro nesse momento, mais tarde ele vai junto com o pai, depois ele vira sócio do pai. Mas nesse momento ele é um rapaz jovem, formado em Coimbra, no curso de teologia, era desembargador já do Tribunal da Relação. Ele era nascido no Brasil, ele tinha nascido na cidade de Mariana, quando o pai morava aqui no Brasil, bem ao lado de Ouro Preto. O pai tinha uma fazenda lá. O pai dele tinha vindo do norte de Portugal, pobre, mas um cacheiro, letrado, e começa a ascender socialmente nas corporações mercantis aqui em Minas. Se casa com uma paulista e desse casamento nasce o João Fernandes Filho e mais 4 mulheres. Esse rapaz é enviado para Coimbra para estudar e ele chega no Tijuco e conhece essa moça. Era uma mulata clara, que certamente devia ser bonita. Ele tinha uma promessa de casamento com a filha do vizinho da fazenda lá em Mariana, que nunca se concretizou, não consegui descobrir o que aconteceu com essa moça. Promessas de casamento nessa época eram sagradas, era quase impossível de se quebrar. Mas ele chega no Tijuco, conhece vamos lembrar, a gente fala Chica da Silva, esse é um nome, ela não era chamada de Chica da Silva, ela era chamada de Francisca Parda, que era o nome oficial que ela tinha. Os escravos só tinham o primeiro nome de batismo, tá? Sobrenome é só depois da alforria. Então é Francisca e geralmente, se é parda, é filhos de mestiços. E quando são africanos, tem um nome aí, né, que está ligado ao porto de embarque ou ao povo de origem. Então, Cobu, Sabaru, Mina, esses que são embarcados na costa da Mina, Angola, Moçambique. Então, ela era Francisca Parda, mãe de uma criança pequena, conhece o João Fernandes. E o que eu consigo saber da documentação é que ele compra ela imediatamente a alforria no Natal, no dia 25 de dezembro. Ou seja, compra e liberta logo a seguir. Liberta a seguir e quando ela é libertada, ela já está grávida, porque em abril de 1754 nasce a primeira filha dos 2, uma menina chamada Francisca. Como a mãe. Como a mãe. Tudo isso parece indicar, Júnia, que o João Fernandes teve um comportamento atípico, no sentido em que compra e liberta, dá o nome da primeira filha igual ao nome da mãe, que tinha sido escravizada. É atípico ou não é atípico esse comportamento do João Fernandes? O pior é que era típico. Era típico porque, na verdade, é o seguinte, ele jamais vai se casar oficialmente com ela. E isso era muito comum entre esses portugueses que vinham para cá, que passavam a vida tendo relacionamentos consensuais com mulheres
africanas, descendentes de africanos, escravas, muitas alforriadas por eles. Nem sempre, às vezes eles alforriavam o filho e não alforriava a mãe. Isso havia de tudo, não é? Havia de tudo, porque o casamento, nessa época, diferente da gente, o casamento não era alguma coisa por amor. O casamento é para o interesse da família. Era um contrato. Então, era um contrato entre iguais que visa a promoção do patrimônio e a ascensão da família. Então, então ele vai manter um relacionamento estável com essa mulher, duradouro. Tá? Ele chega em 1753, ele vai embora em 1770, são 17 anos. E ele vive sempre com ela? Sempre com ela. Durante esse período, eles vão ter 13 filhos, 9 mulheres e 3 homens. O primeiro filho homem também vai ser chamado de João Fernandes, então a gente tem 3 João Fernandes. E quando ele volta para Portugal, ele leva os 2 mais velhos. E o primeiro... Homens. 2 mais velhos homens. E o primeiro filho da Chica da Silva, o Simão... Que adota, no fundo, o primeiro filho, o filho do médico. O filho vai ser uma figura muito importante. Depois ele vai ser um naturalista, sócio da Real Academia de Ciências. Ele vai fazer o estudo... No fundo, é o enteado do João Fernandes. Enteado do João Fernandes. Ele vai fazer um estudo do primeiro estudo fóssil, de um fóssil encontrado em Minas Gerais, na região de Prados, no sul de Minas. Excelentíssimo senhor, correndo por toda esta capitania, a notícia de ter aparecido um esqueleto de 56 palmos de comprido e na altura de 46 palmos, e não me parecendo desprezável uma semelhante e extraordinária notícia, mandei logo o sargento-mor Simão Pires Sardinha examinar o estado do esqueleto e sua qualidade, por ser um dos mais hábeis naturalistas e mineralogistas que presentemente há nesta capitania. Então, ele era um naturalista, um indivíduo muito preparado, estudou no Colégio dos Nobres. Então, a gente já vê a sociedade portuguesa aí sendo porosa em relação à ascensão desses indivíduos que eram mestiços e que tinham que ser, para entrar na universidade, para entrar no Colégio dos Nobres, etc., tinham que ser perdoados diretamente pelo rei dessas faltas consideradas, na época, defeitos, que eram de cor, que eram de nascimento. Era um trâmite burocrático que passava pelos canais oficiais da administração portuguesa e que cobrava-se para isso. Desde que se pagasse. Desde que se pagasse e que tivesse também ali pessoas por trás, influentes, para acessar. A Júnia já disse que o comportamento de João Fernandes não era atípico. Muitos outros fizeram o mesmo que ele. Mas porquê que a chamada Chica da Silva, à época Francisca Parda, porquê que ela ficou tão famosa? Porque a história dela foi contada muito precocemente. No século XIX, existia um advogado, que entrou em contato com os descendentes do casal que ainda moravam em Diamantina. Hoje tem descendentes até hoje, que a gente sabe, foi feita a árvore genealógica dessa família. Ele se chamava Joaquim Felício dos Santos. E a Diamantina, no século XIX, era, como eu disse, uma região muito rica, continuou sendo rica, a exploração de diamantes foi muito mais longeva que a do ouro. E Diamantina tinha um número imenso de jornais que hoje nos espantaria. E o Joaquim Felício dos Santos começou a escrever uma história de Diamantina no jornal, em capítulos, como era comum. E depois essa obra foi reunida num livro que se chama Memórias do Distrito Diamantino. E ele é a primeira pessoa que vai falar sobre a Chica da Silva. E ele fala de uma forma extremamente negativa sobre a Chica da Silva. Ele fala que ela era careca, ele fala que ele se espanta do João Fernandes, esse homem branco. Lembra que a gente está vivendo uma sociedade escravista no Brasil. Então ele se espanta desse homem branco, poderoso, rico, culto, ter essa relação com essa mulher e
Ele sabia do patrimônio dos descendentes porque ele foi advogado do divórcio de uma das netas da Chica da Silva. Então, ele sabia do patrimônio Da família. Que tinha ficado no Brasil. E é a partir da obra do Joaquim Felício dos Santos, que foi muito lida, que no início do século XX, um romancista chamado Agripa de Vasconcelos escreveu um romance histórico sobre a Chica da Silva, e ele inventa uma série de histórias sobre a Chica da Silva que não tem pé nem cabeça para o século XVIII. Então, por exemplo, eu vou te dar e que são contadas e recontadas nas ruas de Diamantina até hoje. Então, por exemplo, num dado momento, tem um capítulo que uns portugueses recém-chegados vão lá conversar com ela e ela chama eles de marotinhos, de muito espertinhos, e manda escravizá-los. Isso é impossível. Isso é impossível. Tem uma outra cena que ela manda afogar uma criança num poço porque achou que o menino é mulato em vez de ser negro e desconfia que seria filho do João Fernandes. Então, é uma mulher terrível. Mais tarde, por volta de 1975, dentro, primeiro, do movimento do cinema novo, mas também já do movimento internacional de Black's Beautiful, a gente tem o filme da Chica da Silva, que lança a Chica da Silva para um cenário muito maior. E é nesse momento, então, que a Chica é sensualizada, mas que não tem nada a ver com a personagem do século XVIII. Quando João Fernandes é um por ano. E isso significa que ela não amamentava, que ela estava permanentemente grávida, e o ideal de beleza dessa época é muito diferente. Então, é a matrona, é a mulher que permanece sentada, é o bordado, e assim vai. Então, ela vai... na verdade, o João Fernandes nunca vai se casar com ela, mas vai reproduzir, dentro desse ambiente familiar, os padrões da família dominante. Dita tradicional portuguesa. Primeiro ela é Francisca Parda, depois ela é Francisca da Silva, quando ela se alforria, e depois ela se transforma mesmo, aparece na documentação Francisca da Silva de Oliveira. Então a gente vê essa transformação dessa escrava numa liberta, numa mulher que tenta reproduzir o papel da esposa do João Fernandes. Então ela era proprietária da casa, a casa aqui no Tijuco é a casa dela. O João Fernandes morava com ela também, eles ficavam entre as duas casas, mas enquanto propriedade, ela era proprietária da casa e ele da chácara, que não existe mais hoje, né? É uma chácara onde tinha... Nós, em Portugal, diríamos quinta. Quinta. Onde tinha um teatrinho. João Fernandes tinha uma orquestra, faziam espetáculos de ópera teatral na chácara. E Chica da Silva tinha chocolateira, joias. Ela tinha uma residência com água, um chafariz próprio, com a sua própria capela. Ela tinha uma capela que só sobrou a porta de entrada, a fachada. E ela tem muitos escravos, inclusive as escravas que vão aleitar as crianças dela, que vão amamentar as crianças. Mas também escravos que ela alugava para a exploração dos diamantes. No testamento, ela deixa os escravos para os filhos, mas ela não dá um número e nem nomeia esses escravos. É de chamar a atenção, então, também que eu não encontrei nenhuma escrava alforriada. Nenhuma. A Francisca não libertou nenhum dos seus escravizados? Que eu tenha encontrado, não. Imagino, Júnia, que não era simplesmente uma questão de ostentação. Essa sociedade, como eu falei, ela era uma sociedade de desiguais e é uma sociedade toda ritualizada. Tudo que acontece da porta para fora é ritualizado.
Então, as vestimentas têm seus códigos. Quem pode usar bota, quem não pode usar bota. Quem senta no primeiro banco, quem senta no segundo. Quem pode andar a cavalo, quem não pode andar a cavalo. Quem pode usar prata, quem pode usar ouro. Então, tudo isso é um símbolo exterior do lugar onde cada um pertence nessa sociedade. Nessa hierarquia. Nessa sociedade que é uma sociedade de desiguais e hierarquizada. Então, ter acesso a esses símbolos, ter uma casa com a sua capela, com a vestimenta das mulheres brancas, era um código social de mostrar a essa sociedade que ela agora ocupa um outro lugar social, né? Que desafia um pouco as regras, a princípio, que a sociedade deveria se reger, porque a sociedade deveria ser, as pessoas deveriam nascer desiguais e permanecer desiguais, mas a sociedade aurífera e a sociedade colonial permitiu esse afrouxamento nessas regras tão estreitas. Na documentação posterior, ela é Dona Francisca da Silva de Oliveira. Dona era um atributo para as mulheres brancas da alta sociedade. Os historiadores mineiros, nos últimos anos, começaram a perceber que a trajetória da Chica da Silva era muito mais comum do que a gente imaginava. O Arraial do Tijuco tinha, em 1784, 860 casas. Por volta de 400 casas eram chefiadas por mulheres negras. Dessas, 80% africanas. Eu tenho chamado o Tijuco de a pequena África. E as casas dessas mulheres estão espalhadas por todo o Arraial. A rua direita, que era a rua principal, morava um homem branco e do lado uma mulher negra. João Fernandes foi o homem mais rico do Império Português na época que ele viveu, amealhou um patrimônio gigantesco, e quando ele vai para Portugal e ele volta, ele deixa a Chica muito bem de vida. Ela já tinha uma parte de um patrimônio que ela foi acumulando durante esses 17 anos, e quando ele vai embora, porque o pai dele morre em Portugal, ele vai lá disputar a herança do pai com a viúva do pai, que não é a mãe dele. A mãe tinha morrido aqui no Brasil. Ele tem muitas fazendas em Minas Gerais. Ele disputa com essa madrasta dele a herança, acaba conseguindo se apoderar dessa herança, isso é uma outra história. E mais para frente, com a independência do Brasil, é ditada uma lei aqui do Império que define que os bens de portugueses ausentes há mais de 30 anos podiam ser requeridos pelos descendentes brasileiros daquele português. E é nesse momento, então, que os filhos que ficaram aqui vão contratar o Joaquim Felício dos Santos, o advogado, para legalmente se apoderarem de todos esses bens. Mas já não era a Chica da Silva. A Chica já tinha morrido, já eram os descendentes da Chica, né? Já eram os netos. E é nesse momento, então, que a família brasileira se apodera dessas... São 6 fazendas muito grandes por Minas Gerais. João Fernandes, talvez ele tivesse desejos de voltar, mas ele morre. A gente não sabe direito que ele morre. Quanto tempo sobrevive a Francisca? Francisca morre em 1796, 25 anos depois. Ela ainda vive muito tempo. Morre bem velha, né? Na sua casa, no Tijuco, cercada dos filhos. O
Brasil foi o último país da América a instituir a abolição da escravatura. Mas o imperador Pedro II do Brasil queria que a lei da abolição fosse aprovada. Estamos num contexto de monarquia constitucional, portanto não era o rei que decidia sozinho. Dom Pedro II era um homem muito culto. Ele foi recebido na Real Academia de Ciências de Paris como um intelectual. E ele tinha um desejo muito grande de aproximar o Brasil desse ideal de civilização europeia, de transformar o Brasil, de europeizar o Brasil, né? E passava, inclusive, pelo fim da escravidão, porque esse era algo que, à medida que o século foi avançando, provocava um escândalo. Porém, a economia brasileira ela estava totalmente assentada no Estatuto da Escravidão. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, né, no século XIX, a gente tem a mina de Morro Velho, que foi a mina de maior exploração de ouro, britânica, totalmente explorada por escravos. Então, você tem lá na Inglaterra uma sociedade totalmente anti-escravocrata, mas que tem quando se pega os censos do século XIX, em Minas Gerais, a maior unidade produtora escravista era a mina de Morro Velho, britânica. Então, do ponto de vista dessa racionalidade desses capitalistas, e não é só as grandes empresas, a gente tem que lembrar, os pequenos proprietários também, né? Tinham 1, 2 escravos que iam ganhar dinheiro na rua, que iam vender produtos para o seu senhor. Trabalhavam para eles. Trabalhavam para eles. Então, era um costume tão arraigado, né, que era difícil quebrar essa lógica. E a lógica dessa elite era: nós queremos ser indenizados por isso. Nós queremos agora não só nós vamos perder o nosso capital, nós vamos perder a nossa força de trabalho e nós vamos ter que pagar para alguém trabalhar para a gente. Aí você tem um Congresso que era dominado pelos grandes proprietários de terra, parlamento dominado pelos grandes proprietários de terra, mesmo essa agricultura mais de ponta, que era o café, comparado com a agricultura da cana-de-açúcar, que era mais tradicional, mesmo ela, em grande parte, estava sentada no trabalho escravista. Havia um movimento abolicionista, houve muitas revoltas, né? Muitas revoltas de escravos, mas foi muito difícil quebrar. Tanto que, com a libertação dos escravos em 1888, a monarquia que tinha proposto, né, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela perde o respaldo junto a todas as elites, e vem a República no ano seguinte. A monarquia cai junto com a abolição dos escravos. Reveja este e os outros visita guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.